Hoje eu vou falar de um assunto que é de interesse de muitas pessoas. O que acontece se você não pagar o cartão de crédito? Imagine que você está andando, passeando pelo shopping e você vê ali numa vitrine um item que você deseja muito, mas você não tem dinheiro para pagar ali na hora. Aí você lembra que tem o seu cartão de crédito. Você resolve pegar aquele pedacinho de plástico e paga e nem pensa na hora da dívida. Mas e se depois você não tiver dinheiro para pagar? Uma grande parte das pessoas não sabe as consequências de não pagar o cartão de crédito. Por esse motivo, esse é um dos principais vilões e responsável pela maioria das dívidas das pessoas. Então você já vai pegando seu papel e caneta para anotar aqui todas as dicas e tudo o que você não deve fazer para não ficar devendo ao cartão de crédito. Eu sou Carol Com e aqui no canal Não Me Engane você fica sabendo de todos os seus direitos como consumidor e também aprende a se prevenir contra golpes. Então, se você não quiser perder nada, é só se inscrever no botão aqui embaixo. Quando você faz uma compra no cartão de crédito, a cobrança vai vir numa fatura. Essa fatura diz tudo que você gastou no mês e, em caso de compras parceladas, vai aparecer ali o valor correspondente à parcela de cada mês. Imagine, por exemplo, que você comprou um celular e dividiu em 5 vezes. O seu cartão de crédito tem o vencimento no dia 12. Então, durante 5 meses, todo dia 12 você vai ter que pagar aquela parcela referente ao celular que você comprou. E se chegar o dia 12 e você não tiver dinheiro e falar assim, não, mas eu vou pagar só o valor mínimo aqui, ó, que tem aqui na fatura, então eles permitem. Se você fizer isso, você vai estar entrando num território muito perigoso que se chama crédito rotativo. O crédito rotativo é bem simples de entender. Ele é um empréstimo que é acionado cada vez que você não paga o valor total da sua fatura. E como todo empréstimo, o crédito rotativo está cheio de juros altíssimos e que vão fazer a sua dívida virar uma bola de neve. Por exemplo, se você pagar o valor mínimo do seu cartão e entrar no crédito rotativo, existe uma multa que pode ser de até 2% a partir do primeiro dia, mais 1% de juros, e também tem os juros do rotativo, que já são outros juros. E tem bancos que chegam a cobrar até 20% ao mês de juros. Então, se você não conseguir pagar a sua fatura total em um mês, no mês seguinte você vai ter que arcar, além com as despesas que já viriam naquele mês, o valor que você não pagou no mês anterior, acrescido desses 20% de juros. E a chance de você ter o dinheiro para pagar isso tudo de uma vez só é muito baixa. Sem contar que é muito alto, isso é muito dinheiro que você perde. Agora, se você não pagar o cartão de crédito, a primeira coisa que vai acontecer é você ter o seu CPF negativado. O banco não vai pensar 2 vezes, o banco não quer nem saber se você tem dinheiro, se você passou por uma situação difícil, se você ficou doente, algum parente ficou doente, não. O banco quer o dinheiro dele no bolso. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é negativar o seu CPF. Com isso, além de você não conseguir mais crédito em lugar nenhum, essa dívida não vai deixar de existir. Ela vai continuar sendo acrescida desses 20% de juros ao mês, mesmo que o seu CPF esteja negativado. A dívida continua existindo e você vai dever cada vez mais dinheiro. Depois disso, o que os bancos costumam fazer é contratar empresas terceirizadas para realizarem cobranças. São aquelas cobranças chatas que eles ligam o dia inteiro, mandam SMS, mandam e-mails. É uma chatice, alguns até extrapolam, e é bom você saber que a cobrança não pode ser feita de qualquer maneira, tá? Mesmo se você estiver devendo, não importa o valor, existem regras que devem ser seguidas
para essas cobranças serem feitas. Caso o banco não consiga receber esse dinheiro através do acordo, ele pode ingressar com uma ação judicial para fazer essa cobrança. Quando você for citado por um oficial de justiça, informando que você tem essa ação que o banco entrou contra você, você vai ter lá um prazo que o juiz vai dar para você pagar essa dívida ou para você contestar. Se você realmente estiver devendo e não pagar essa dívida, aí você vai entrar numa situação pior ainda, porque você pode ter desde as suas contas bancárias bloqueadas, pode sofrer uma penhora online, que é tirar aquele dinheiro que tem na sua conta para pagar ao banco, isso tudo com ordem judicial, tá? Ou pode até mesmo ter os seus bens penhorados pela justiça. E nesses casos a justiça também não tem colaborado muito com o consumidor e tem reconhecido que os bancos podem sim cobrar essas taxas absurdas. Um exemplo disso foi em Brasília, onde um cliente de um banco foi condenado a pagar o valor de aproximadamente R$170 mil a um banco que estava cobrando ali juros sobre juros sobre juros, e essa dívida dele virou essa bola de neve. O cliente do banco falou assim: não, eu pago a dívida, mas o problema é que esses juros estão abusivos, então eu queria pedir para baixar. O juiz falou que quando o cliente assinou o contrato, ele já tinha conhecimento de que os juros seriam aqueles, então ele teria sim que arcar com os juros e ele teve que pagar. Uma outra forma que os bancos também costumam fazer é o protesto em cartório, que nada mais é do que uma forma de oficializar que aquela dívida existe. Imagine que você não pagou a sua fatura de cartão de crédito, você não pôde negociar ou você não quis negociar. O banco pode ir simplesmente ao cartório e fazer um protesto. Ele deixa lá registrado de que você está devendo e isso se torna uma coisa pública. Todo mundo que for lá consultar vai saber que você deve ao banco. Então, além de você ter o seu nome negativado, esse protesto em cartório também pode te prejudicar, porque as empresas geralmente, para concederem créditos, elas costumam consultar os cartórios para saberem se aquele cliente possui ou não alguma dívida. E se tiver, não vai conseguir o crédito. Uma dúvida que muitas pessoas têm é em relação à dívida caducar. Será que você pode esperar a dívida caducar e não pagar mais? Eu vou deixar um vídeo aqui que explica exatamente os prazos de cada dívida, o que significa a dívida caducar e se você deve pagar ou não. E se você tiver algum problema em relação a dívidas bancárias, procure um advogado de confiança, a Defensoria Pública ou até mesmo o juizado especial, dependendo do valor da causa, você não gasta nada.